Olá, graça e paz, muito bom dia, muito bom dia. Começando a semana na presença do Senhor. Esse é o nosso devocional diário, que é apresentado sempre aí de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da manhã. E nós estamos numa jornada maravilhosa, não é? Quem tem acompanhado aí a programação desde a última semana já está por dentro da nossa jornada. Uma vida com propósitos. É a nossa jornada de 40 dias para entender quais os propósitos de Deus na nossa vida, por que eu estou aqui, por que eu nasci. Tem sido maravilhoso, né? Esse bom tempo de meditação em torno desse tema, e esse é o terceiro dia desta série de 40 dias, onde juntos nós vamos descobrindo quais os propósitos ou qual o propósito de Deus na nossa vida. E hoje eu quero ler Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, e fazer a seguinte pergunta: o que dirige a sua vida? O que dirige sua vida? Eclesiastes 4:4, nós lemos o seguinte: observei que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. E a pergunta é: o que ou que força dirige a sua vida? Muitos são dirigidos pela culpa ou pelo rancor. Pessoas permitem que situações do seu passado venham a dirigir a sua vida e controle o seu futuro. Veja, nós somos produto do nosso passado, mas não podemos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Ele tomou um assassino e transformou ele em um líder. Seu nome era Moisés. Ele transformou um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Salmos 32, versículo 1, nos diz que bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Entenda que o que passou, passou. E você pode viver uma vida diferente a partir de agora. Alivie sua dor através do perdão. Perdoe-se a si mesmo. Alguns se fecham, interiorizam sua raiva por conta de situações que aconteceram no passado. Outros explodem sobre outras pessoas. Agora entenda uma coisa sobre o passado e seus rancores. O rancor do passado sempre machuca mais a você do que a pessoa que o provocou. Talvez você foi ferido no passado. E se você está alimentando ainda esse rancor, ele está ferindo mais você do que a pessoa que te feriu inicialmente. Então, liberte-se deste passado. Alivie a dor através do perdão. Nada pode mudar o passado. A Bíblia nos diz no livro de Jó, capítulo 5, versículo 2, que o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Agora, muitos também são dirigidos pelo medo. Seus temores podem ser resultante de várias situações. Seus medos podem ser resultado de experiências traumáticas,
de expectativas que são ilusórias, de pais extremamente severos, de experiência traumática, né? Como passamos dentro de uma seita, ou até mesmo de uma predisposição genética. O medo é a autoimposição de um caráter, o medo é a autoimposição de um cárcere, de uma prisão, que vai te impedir de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem que agir, e agir no sentido contrário a esse medo, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 18, que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amados, muitos podem ser dirigidos pelo materialismo, aquele desejo incansável de adquirir, e vai se tornando o único desejo de sua vida. Embora ter mais não o torna mais feliz, mais importante, nem mesmo mais protegido. As posses somente trazem uma felicidade passageira. Há um mito que frequentemente é dito no mundo, que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido você está. Isso não é verdade. As riquezas, elas podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma infinidade de fatores que são para nós incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você: o seu relacionamento com Deus. Vai anotando essas coisas, porque são pontos-chave de uma vida com propósitos. Todavia, muitos também podem ser dirigidos pela necessidade de aprovação. E é muito comum isso entre jovens. Permitir que as expectativas dos outros controlem suas vidas. Permitem que a pressão social os dirija. Uma das chaves do fracasso é tentar agradar a todos. Isso um homem sábio já disse. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, nós lemos que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora, quais as vantagens de uma vida por propósitos? Porque é disso que estamos falando nessa jornada, uma vida com propósitos. Qual a vantagem disso? A primeira vantagem é conhecer o propósito da sua vida. A primeira vantagem, né, é que conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Já ouviu perguntar qual o sentido da vida? Aquele que não conhece o propósito não entende o sentido da vida. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Efésios capítulo 3, versículo 20 nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Em segundo lugar, conhecer o seu propósito simplifica sua vida. O propósito define o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça.
É impossível agradar a todos. Provérbios 13, 7 diz assim: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Outra vantagem de ter uma vida dirigida por propósitos é que conhecer o seu propósito direciona a sua vida. Faz com que as suas energias se concentrem naquilo que é importante. Quantas vezes nós gastamos energia com coisas que não valem a pena e que não são importantes? Compreender o nosso propósito faz-nos focar naquilo que é importante. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você quer que a sua vida tenha impacto, mantenha o foco. Focalize sua vida. Filipenses 3,15 diz que todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus os esclarecerá. Conforme se alcança a maturidade, você vai aprendendo a focalizar a sua vida naquilo que realmente é importante. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer de tudo, faça menos, mas com mais qualidade, com mais energia concentrada, com mais foco. Outra razão pela qual é importante entender o seu propósito nesta vida é que conhecer o seu propósito estimula a sua vida. O propósito sempre vai produzir entusiasmo. Nada traz mais vigor do que um propósito claro, muito claro diante de nós. Outra razão é que conhecer o seu propósito também o prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado aqui, nessa terra. Quando nós entendemos que aquilo que mais importa não é o que os outros dizem da sua vida, mas o que Deus diz. Você foi colocado aqui para se preparar para a eternidade. Romanos 14, versículo 10, a parte B do versículo diz: pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ainda no versículo 12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É importante, irmãos, você pensar, estar sempre lembrando disso, que Deus te fará duas perguntas fundamentais. A primeira delas é: o que você fez acerca de Cristo, acerca de Jesus Cristo? Deus não vai perguntar suas opiniões doutrinárias, seus antecedentes religiosos. O único ponto importante será: você aceitou o que Cristo fez por você? Você aprendeu a amá-lo e confiar nele? Pergunta fundamental. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso lá em João 14, versículo 6. E a segunda pergunta que Deus te fará, provavelmente, é: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a vida que Deus te deu? As dádivas, os talentos, oportunidades, a energia, os relacionamentos, os recursos que Deus te deu, o que você fez com isso? Você gastou consigo mesmo ou utilizou os recursos para os propósitos que Deus lhe deu? Preparar você
para responder essas duas perguntas é o objetivo dessa jornada de 40 dias. Porque a primeira vai determinar onde você passará a eternidade e a segunda vai determinar o que você vai fazer na eternidade. Ao terminar essa jornada, provavelmente você estará pronto para responder essas duas perguntas. Então pense um pouquinho sobre o seu propósito. Um tema para a sua reflexão é viver com um propósito. É o caminho para a paz. O versículo para você memorizar no dia de hoje está em Isaías 26:3, que diz assim: Tu guardarás em paz, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. E uma pergunta para você meditar ao longo desse dia: a opinião dos outros é a força que dirige minha vida? Que força eu quero que me dirija? Pense nisso ao longo desse dia, enquanto caminhamos nesta jornada para descobrir as nossas razões, os nossos propósitos nesta vida. Querido Deus, eu te agradeço por mais esta oportunidade e peço ao Senhor que permaneça conosco ao longo desta semana em todos os momentos. Fala conosco, nos ensine, nos direcione rumo a esse entendimento correto acerca de nosso propósito. E dá-nos força e entusiasmo para nos mover em direção ao propósito do Senhor para nós. Pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te guarde todos os dias e te conserve a paz, né? E amanhã estaremos de volta aqui com mais um devocional diário. Espero que esse programa de hoje tenha sido uma bênção para você, como tem sido para mim estar aprendendo e caminhando com vocês nesta jornada. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.